Pronto, pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez. Tivemos um pequeno problema no microfone, não é verdade? Mas eu peço aqui permissão mais uma vez para me apresentar. Eu me chamo Márcio Jean, sou professor de matemática e na aula de hoje estarei fazendo a substituição do professor Rafael, tá certo? Espero que vocês possam estar bem à vontade aí na comunidade do seu espaço onde você esteja, bem aconchegante, com seu caderno, com seu livro, com a sua caneta, com seu lápis, para que assim a gente possa aproveitar essas duas aulas de matemática a respeito dos nossos conteúdos de primeiro ano, tá certo? E assim a gente vai dar continuidade ao conteúdo que o professor Rafael já vinha trabalhando com vocês. Se eu não souber de alguma coisa, vocês podem aqui estar me ajudando nesse sentido, tá bom? Desde já aqui eu quero mandar um abraço aos participantes que nesse momento estão aqui na nossa audiência, dando aqui o privilégio de estar aqui juntamente conosco. Quero mandar um abraço para o Gabriel André, tá certo? Que está aqui nos ajudando aqui, nos auxiliando na parte do som, na parte do áudio, para que assim tudo possa fluir tranquilamente nessas duas aulas de matemática, tudo bem? Então um abraço muito grande ao nosso querido Gabriel, tá certo? E uma boa tarde a todos os outros que vão chegando aí nesse início de nossa aula. O assunto de hoje que a gente vai tratar, fala a respeito das funções, tá certo? Sobretudo as funções do primeiro grau, né? Quando a gente já deu essa noção a respeito do conteúdo de álgebra, que a gente viu as partes das equações, as equações do primeiro grau, as equações do segundo grau, tá certo? Aí, portanto, o aluno já começa a se preparar, quando chega no ensino médio, para entender a respeito das funções. Vocês vão gastar muito tempo durante o ensino médio de vocês estudando a respeito sobre vários tipos de funções, tá certo? E, obviamente, a gente vai começar pela mais básica delas, que é a função do primeiro grau, também conhecida como função afim. Tudo bem? Podemos começar? Então, vamos aqui, olha só. Hoje a gente vai mostrar para vocês, trazer os conceitos, as ideias da função afim, e também a gente vai trazer para vocês como se comporta essa função afim em gráficos, tá certo? Porque esses conteúdos, a maioria dos conteúdos matemáticos, é possível representar eles tanto algebricamente, quanto também, obviamente, numericamente, principalmente a partir da parte da geometria. Aqui no caso a gente vai utilizar os gráficos, tá bom? Como se comporta uma função, que a gente estuda ela algebricamente, mas vamos mostrar como é que ela funciona também geometricamente. Aí você possa ter o conceito e a ideia desse conteúdo, tudo bem? Então vamos lá aqui trazer para vocês, obviamente, o conceito, a definição do que vem a ser uma função. Aqui diz assim, ó, chama-se função do primeiro grau toda função definida de R em R por f de x igual a ax mais b, com a e b pertencente ao conjunto dos reais e a tem que ser diferente de zero. É bem complicado, não é verdade, esse conceito? Oxe, professor, não estou entendendo nada do que o senhor está falando aí. Mas a gente vai mostrar para vocês, no decorrer da aula de hoje, o que de fato esse conceito, essa definição representa na prática dentro do conteúdo de funções. Obviamente, eu vou chamar a atenção para vocês nessa parte aqui, ó, que diz que f de x é igual a ax mais b. Esse é o modelo para que se funcione uma função do primeiro grau. Ele tem a parte A, tá certo? Que é o que fica ali junto com a variável x. E tem também a parte B, que é o que a gente vai chamar de termo independente. Tanto esse A quanto esse B, pessoal, são números, são coeficientes, tá certo? E esse A e esse B, eles devem fazer parte do conjunto dos números reais. E, obviamente, lá no conceito diz que o A, tá aqui, ó, o A tem que ser diferente de quem? O A tem que ser diferente de zero, sabe por quê? Porque se o A fosse zero e eu multiplicasse bem aqui com x na fórmula, 0 vezes x ia dar zero. E, portanto, a nossa função iria deixar de existir, tá certo? Então, já de início, essas duas informações são as mais importantes, tá certo? Que esse é o formato, a representação de uma função do primeiro grau, também chamada de função afim, em que ele se comporta da seguinte maneira: f de x é igual a ax mais b. O a e o b são números, são coeficientes, tem que ser reais, e o a tem que ser diferente de zero para que a nossa função não se torne uma função nula. Não se torne uma função nula. Tudo bem?
O Gabriel aqui já está nos respondendo que lei de formação fx a x mais b, sendo a taxa linear ou coeficiente angular e b a taxa fixa ou termo independente. Muito bem, Gabriel. Ele também afirmou que a taxa angular, o coeficiente de declividade que determina se a função sobe quando a é maior que zero ou se a função desce, no caso, se a função é decrescente, quando A é menor que zero. Então, aqui o Gabriel já está trazendo para a gente algumas pistas de como que é a função do primeiro grau, inclusive como que ela se comporta nos gráficos. Tudo bem, Gabriel? Então, você vai nos ajudando aí, trazendo essas informações mais do que importantes, tá bom? Aqui diz que, vamos aqui para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz assim, ó, 5x menos 3. Quando tem aqui, ó, f de x é igual, deixa eu ver aqui qual é a sequência aqui, opa, f de x é igual a 5x menos 3. Olha só, Gabriel, a gente vai começar aqui no mamão com açúcar. Fácil, 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 para poder a gente já ir entendendo detalhe por detalhe a respeito desse conteúdo. Quando eu digo f de x é igual a 5x menos 3, essa é uma representação de uma função, é a representação de uma função do primeiro grau, é a representação de uma função afim, sim ou não? Você, obviamente, vai observar que o 5x menos 3 está dentro daquele conceito lá, ó, f de x é igual a x mais b. Gabriel, quem seria o A e quem seria o B? Ah, o Gabriel já respondeu ali, pelo amor de Deus. Ele disse que o A vale 5 e o B vale menos 3. Muito bem, Gabriel. O A vale 5 e o B vale menos 3, tá certo? Se eu trouxer aqui um outro exemplo, olha só, Gabriel. Se eu trouxer apenas 6x, f de x é igual a 6x. Oxe, está faltando alguma coisa aí nessa função. Dá para saber, Gabriel, quanto vale o A e quanto vale o B? Obviamente aqui o Gabriel já respondeu rapidamente que o A vale 6 e o B vale 0. E o B vale 0. Por quê? Porque não apareceu, ó. Quando ele não aparece é porque ele vale 0. Portanto, aqui no caso, olha só, confirmando aí a resposta do Gabriel, o A é igual a 6 e o B é igual a 0, tá certo? Então aqui a gente já vai se acostumando, se familiarizando como reconhecer cada um dos coeficientes da nossa função do primeiro grau, tá certo? Olha só, Gabriel, essa última aqui, ó, f de x é igual a x. É uma função tendo só variável, não aparece nem o a, não aparece nem o b. Será que aqui eu posso classificar ela como função? Bem, o Gabriel está dizendo que sim, afinal de contas, desde que exista a parte A, né, Gabriel? Pode até faltar a parte B. O que não pode faltar é a parte A, que no caso é o que fica acompanhado do X. Se o X está ali sozinho, invisivelmente, mas a gente sabe que ele está lá, o A vale 1. Exatamente como o Gabriel colocou aqui. O Gabriel disse que o A vale 1 e o B vale 0. Então, o A sendo 1 vezes x, x. E o B sendo 0, obviamente, não vai aparecer. Portanto, está aí também uma representação de como pode se comportar uma função afim, uma função do primeiro grau, tá certo? Dando continuidade aqui confirmando aqui a resposta do Gabriel, A é igual a 1 e B é igual a 0. B é igual a 0. Nessa parte, a gente aprendeu a definir, a reconhecer os valores dos coeficientes A e B. A e B. Trazendo aqui para vocês, então, os conceitos dos dois coeficientes, tá certo? Da função afim. Existem dois. Existe o coeficiente A e existe também o coeficiente B. O Gabriel resumiu para a gente, mas trazendo aqui mais detalhes, o professor Rafael, que foi quem preparou essa aula aqui, ele disse o seguinte, Gabriel. O coeficiente A, que é aquele acompanhado do x, é chamado de taxa de variação ou coeficiente angular, né? O conceito dele é um pouco mais complicado a respeito do coeficiente B, um pouco mais complicado que o coeficiente B. Ele diz que ele é a taxa de variação ou coeficiente angular. É ele o responsável pela declividade ou inclinação da reta, né? Se a gente for trazer já a representação da função afim em um gráfico, em que a função afim, o resultado de uma função afim, o resultado de uma função do primeiro grau é uma reta, a gente vai observar se essa reta
é horizontal, se essa reta é vertical, se essa reta é inclinada. E ela sendo inclinada, a gente vai observar se ela é crescente ou se ela é decrescente, né? E aqui, Gabriel, o conceito que o professor colocou para a gente diz que se o A, vou circular bem aqui, ó, se o A é maior do que zero, a reta será crescente, ela vai aumentando, ela vai aumentando. Se o A for maior do que zero, a reta vai aumentando. E no caso é crescente. E se o A for menor do que zero, a reta será decrescente, né? Então, o coeficiente angular da reta R é o número real A que expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação alfa, ou seja, A é igual à tangente de alfa. É claro, é óbvio que a gente vai explicar isso melhor para vocês quando a gente estiver diante de um gráfico, tá certo? Diante de um gráfico, tá certo? Então, de início, a gente traz para vocês esse conceito um pouco, digamos assim, mais complexo a respeito do coeficiente A, tá certo? Em que ele é chamado de coeficiente angular, ele pode ser crescente ou decrescente, tá certo? Ele é crescente quando o A for maior do que zero e ele é decrescente quando o A for menor do que zero. Todas essas informações são importantes exatamente para que na hora do aluno que o aluno for verificar lá, tá lá o gráfico e a questão pede, olha, calcule aqui o coeficiente angular, ou então também calcule o coeficiente linear. Então, trazendo esses conceitos, muito obrigado, trazendo esses conceitos, a gente vai já trazendo para vocês como funciona cada um deles. Então, aqui a gente já vai chamar a atenção que o coeficiente linear, daqui a pouco o Gabriel vai concordar comigo, que é bem fácil de explicar o que vem a ser o coeficiente linear. Já o angular, o coeficiente linear é o B, lá daquela função afim. Já o coeficiente angular, que é o A, a gente vai verificar se ele é maior do que zero, sendo crescente, se ele é menor do que zero, sendo decrescente, e a partir daí a gente calcular o seu valor. E aqui ele diz mais uma vez que ele expressa a tangente trigonométrica de sua inclinação, né? Ou seja, quando o A sempre será igual à tangente do alfa. Dando continuidade aqui, olha só, deixa eu ver. Pronto, olha só, apareceu bem aqui um gráfico, Gabriel, olha só. Apareceu o nosso primeiro gráfico. Como é que eu faço de cara, Gabriel? Como é que a gente faz diante de um gráfico, só olhando para o gráfico, só olhando para a reta? Tem como saber se a função é crescente ou decrescente? Hein, Gabriel? Me diz aí, só olhando para o gráfico, do jeito que está bem aí, ó. Dá para saber se ele é crescente ou decrescente? Vamos ver aqui a resposta do Gabriel. Ele está dizendo que se a reta é crescente, não é verdade? É porque é quando A é maior do que zero, né? Se você vê a reta assim subindo, à medida que a variável x vai aumentando e a reta for subindo, dá a entender que ela é classificada como uma função crescente. É classificado como uma função crescente. E, obviamente, outro modelo, Gabriel, que eu vou trazer aqui para vocês, já que está aqui, de fato é a função crescente, é quando ele faz o contrário, quando em vez dele ir aumentando e subindo, ele vai descendo. Olha só, o segundo exemplo que vocês podem ver aí, o gráfico está como que se fosse descendo. À medida que o valor de x vai aumentando, o valor do y, que é a ordenada, vai diminuindo, tá certo? Então, de cara, já dá para a gente classificar quando as funções são crescentes e quando elas são decrescentes. Quando a função é crescente, é porque quando A é positivo, ou seja, maior do que zero, é porque a função é crescente. E quando A é negativo, ou seja, menor do que zero, é porque a nossa função afim, ela é classificada como função decrescente. É classificada como função decrescente. Outras informações importantes que a gente deve ir coletando nesse momento, tá certo? Então, vamos verificar aqui os coeficientes da função afim. Os coeficientes da função afim. Agora, vamos para o próximo. A gente falou a respeito do coeficiente angular. E agora, a gente vai conhecer um outro coeficiente, que no caso é o B, que é um número real. Quando está lá na fórmula, ele representa um número real, que nem os exemplos que a gente acabou de trazer para vocês. Aqui diz que o coeficiente B é chamado de
termo independente, você pode chamar ele de termo independente, mas você também pode chamar ele, obviamente, de coeficiente linear. Graficamente, B é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo Y, onde a ordenada corta o eixo Y. Se cortar acima do eixo X, o B é positivo. Agora, se cortar abaixo do eixo X, é porque o nosso B será o quê? Negativo. Ele será negativo. Vamos trazer aqui algumas informações. Olha só. Está aí o nosso primeiro gráfico, tá certo? Você vai ver que onde é que a reta intercepta o eixo da ordenada. Nós vamos relembrar que para a construção de um gráfico existem dois eixos. Tem o eixo da horizontal chamado de X e tem o eixo da vertical chamado de Y. O da horizontal é a nossa abscissa e o da vertical é a nossa ordenada. Vão prestando atenção aí nos termos que a gente utiliza nessas informações aqui. Aí você pode observar, ó, que essa reta azul, ela topou bem aqui nesse ponto B, ou nesse ponto B aqui da reta Y, da ordenada. Então, onde ele toca o eixo Y, ele representa o nosso B, ele representa o nosso coeficiente linear. Ele diz que onde ele toca, onde esse ponto toca no eixo Y, que representa o B, se ele toca acima do eixo X, esse B é positivo. Já se ele toca abaixo do eixo X, como é o caso aqui do segundo, olha só, ele tocou abaixo. Então, no caso, o nosso B será o quê? Negativo. O nosso B será menor do que zero, até porque, obviamente, a gente sabe que no cruzamento dos dois eixos, a ordenada, se for do zero para cima, é positiva, e se for abaixo do eixo X, será negativo. Então, aqui fica fácil identificar quem é o nosso coeficiente linear, fica fácil identificar quem é o nosso termo independente, tá bom? Basta observar onde a reta toca na reta do Y, na ordenada, tá certo? Que aí você já claramente, facilmente, já encontra o valor do coeficiente linear, o valor B da nossa função afim. Tranquilo? Vamos aqui treinar, eu acho que dá para a gente fazer alguns treinos, olha só. Não sei se aqui está repetindo novamente. Exemplo, 5x menos 3, deixa eu ver o que ele vai dizer aqui. O 5 o A é 5, o B é menos 3, eu acho que a gente já fez isso aqui. Vamos ver. Pronto, essa parte aqui a gente já fez, né? Bem aqui embaixo, tem assim, ó, f de x é igual a menos 3x menos 1. Olha só, Gabriel, essa parte bem aqui a gente não fez não, né? Tem assim, ó, f de x é igual a menos 3x menos 1. Gabriel, diga aí pra gente, por favor, quanto vale o A e quanto vale o B. O Gabriel já respondeu. Meu Deus do céu, o Gabriel é mais rápido que o D Flash. Então, ele disse aqui que o A vale menos 3 e o B vale menos 1. Muito bem, Gabriel. Gabriel, deixa eu lhe perguntar de qual cidade você fala, por favor. Ah, é o Flash. Ah, não, é o D Flash mesmo. De qual cidade você é, Gabriel? Vamos lá, é uma turma de primeiro ano, você sempre está aqui nas salas online, não é verdade? E me diga aí o nome da sua escola e diga também o nome da sua cidade que você está falando. Ele falou que é de Belém, Pará, da cidade de Belém do Pará. Cara, é um prazer enorme estar aqui com você em nossa aula, tá certo? Aqui diretamente do nosso querido e grandioso Piauí, tá certo? Aqui nós estamos falando aqui diretamente dos estúdios do canal Educação, tá certo? Que fica aqui na nossa capital Teresina, tá certo? E é um prazer estar aqui com você, dando aqui a honra da sua presença. O Gabriel está dizendo que ele já terminou o ensino médio, tá certo? E está, portanto, já vai fazer o Enem nesse ano, Gabriel, ou tá aqui só porque gosta mesmo de matemática? De 0 a 10, o quanto que você gosta de matemática? Diz aí para a gente ficar sabendo, porque não pode o cara lá do Belém do Pará. Ah, ele está dizendo que vai fazer o Enem esse ano, tá certo? Deve ser a primeira vez ou a segunda vez.
e quer garantir aí uns pontos muito bons, principalmente na disciplina de matemática. Você gosta de matemática, cara, então com certeza você vai fazer aí uma boa pontuação na prova do Enem desse ano de 2022. Então é um prazer, cara, estar aqui com você, trazendo aqui a honra do seu conhecimento, da sua presença, através dos seus conhecimentos aqui na nossa aula de matemática, tudo bem? Então, Gabriel de Belém do Pará está nos dando a honra da sua presença. Então, confirmando aí a resposta do Gabriel, o A vale -3 e o B vale -1. Muito bem, Gabriel. Outra, Gabriel, f de x é igual a -7x mais 30. F de x é igual a -7x mais 30. O Gabriel está dizendo que já passou na universidade, na verdade, quero tentar engenharia, tá certo? Gabriel, você passou para qual curso? Diz aí para gente qual curso que você passou. Enquanto ele já vai colocando aí a resposta, diga pra gente qual curso você foi aprovado, tá certo? E por que você já está interessado em outro, rapaz? Não é bom pelo menos tentar já ir terminando isso aí não? Ou é porque você não gostou muito do curso que você está fazendo? Ele fez ciências biológicas. Ciências biológicas, engenharia, dá para, de certa forma, conciliar um conteúdo com outro, uma profissão com outra, né? Então, você já faz ciências biológicas e já quer tentar ir outra área na área de exatas, né? Na área de engenharia. Existe um ramo enorme na área de engenharia. Então, com certeza, o Gabriel aí vai se sentir mais satisfeito quando ele estiver fazendo esse outro curso na área de engenharia. E ele respondeu corretamente. Ele disse aí que o A vale -7 e o B vale 30, e o B vale 30. Dicas de passagem, ele disse que vai fazer engenharia ambiental e sanitária. Olha, tem tudo a ver com biologia, tem tudo a ver com outro curso que ele já faz, então vai ser perfeito. Vai ser aí, vai dominar aí a maioria da área de biologia. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, acertou a resposta dele aí, olha só a última aí, Gabriel. F de x é igual a -7x mais 30, em que o A vale -7 e o B vale 30. Aqui está fácil, porque já aparece o valor do A e aparece o valor do B. Basta o aluno identificar qual é cada um deles. Bora ver como é que vai ser na hora dos gráficos, né? Vamos ver como é que vai funcionar na hora dos gráficos. A outra parte da função, né, que a gente tem que estar aqui recordando, é como é que funciona o zero ou raiz de uma função afim. Aqui no nosso conceito diz que chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b, o valor de x para o qual f de x vale quanto? Zero. F de x vale zero. Logo, ax mais b vai ser igual a zero, ou ax é igual a menos b, quando jogar o b para o lado de lá, ou ainda o x é igual a menos b sobre 2a, se eu isolar o x. Então, vamos lembrar disso. Zero ou raiz da função afim é quando a gente iguala a função a zero. Quando a gente iguala a função a zero. Tranquilo? Vamos ver se aqui nós temos alguns exemplos, deixa eu ver. Olha só uma informação aqui, já trazendo aqui para a parte do gráfico, Gabriel. Como é que funciona essa raiz ou esse zero da função no gráfico? Aqui a gente está vendo que tem um gráfico, tem o eixo x, tem o eixo y. A raiz ou zero, obviamente, como da função afim, que no caso é o x, quando o f de x for igual a zero, é porque ele toca em algum lugar no x, né? Porque a gente sabe muito bem que quando a gente vai fazer a localização de um ponto no gráfico, no sistema cartesiano, quando o y é zero, é porque o x toca no próprio eixo x, topa no próprio eixo da variável. Então aqui, ó, quando ele topar bem aqui nessa parte aqui, é porque o y vale zero, tá certo? E aí, no caso, esse local aí onde ele topa na variável x, tem como a gente descobrir ele através da fórmula menos b sobre a. Menos b sobre a. Uma observação que o professor Rafael trouxe aqui para a gente é lembrar que, geometricamente, o zero da função do primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo. Né? Já falei para vocês que o eixo horizontal se chama abscissa, que é onde fica a variável x, tá certo? Aqui ele está dizendo que, geometricamente, o zero da função do primeiro grau é a abscissa do ponto em que a reta corta o eixo x.
corta o eixo x, tá certo? Então aqui só para a gente ver como é que funciona geometricamente. Primeiro exemplo, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo, Gabriel, olha só, determine a raiz e fazer a representação gráfica da função y igual a 3x mais 6. 3x mais 6. Aqui no caso é determinar a raiz e fazer a representação gráfica da função y igual a 3x mais 6. Então, se é o zero da função, eu devo pegar a função e igualar a zero, tá certo? Lá no começo tinha era assim, ó, y é igual a 3x mais 6. Como eu quero calcular, determinar essa raiz, né? Aí a gente vai lembrar que a raiz é a raiz ou zero, ou seja, eu igualo a zero, que é quando ele toca no eixo da abscissa. Tá certo? Portanto, eu coloco aqui 3x mais 6 é igual a zero. Aí aqui no caso eu vou interpretar como o quê? Eu irei interpretar como sendo uma equação do primeiro grau, não é verdade? Em que você deve isolar o valor do x até encontrar o seu valor, para saber onde toca o eixo da abscissa, tá certo? Aqui você jogando o 6 para o lado de lá, né, Gabriel? Vai ficar negativo, 6 vai ficar menos 6, depois você joga o 3 dividindo, e aí na divisão você vai encontrar quanto? O Gabriel aqui disse que a resposta é menos 2, esse Gabriel é top, tá certo? E aqui, Gabriel, a gente já pode representar ele, né? Primeiro, a gente acabou de descobrir o valor de x, onde ele toca na abscissa, toca no menos 2, é o zero dele. Outra informação, lá em cima tinha assim, ó, y é igual a 3x mais 6, o 3 representa o coeficiente angular e o 6 representa o coeficiente linear, que foi o que a gente explicou para vocês, que é onde toca a reta da vertical. Então, com certeza, esse 6 aqui, ó, está representando muito bem o nosso coeficiente linear. Então, trouxe uma função, pediu para a gente calcular a raiz dela, e a gente sabe que para calcular a raiz de uma função, basta pegar a função e igualar a quanto? Igualar a zero, que aí a gente vai encontrar o valor onde essa reta toca, intercepta a nossa abscissa, intercepta o eixo x. Tranquilo? Então, fácil demais. Mamão com açúcar aqui. Agora a gente vai para outra parte, Gabriel. A gente vai para o estudo do sinal, né? Para o estudo do sinal. Estudar o sinal da função do primeiro grau, y igual a x mais b, significa determinar para quais valores de x a função é positiva, é nula ou é negativa. No estudo do sinal, devemos considerar dois casos. No estudo do sinal, nós devemos considerar dois casos. E aqui nós já temos o nosso primeiro caso, né? Que a gente começou lá da primeira informação que o Gabriel trouxe para a gente. Se o A for maior do que zero, a gente já sabe que a nossa função será crescente. E olha só como é que se comporta a reta, ela vai aumentando, ó. À medida que o valor do x vai aumentando, a nossa reta também, o valor do y também vai aumentando, tá certo? Aí aqui ele diz que se o x for maior do que o local onde toca o x, né, que é menos b sobre 2a, é porque o y também vai ser maior do que zero. Quando o x é maior do que o zero dele, onde ele toca, o y também vai ser maior. Se o x for exatamente o valor onde ele toca, que está bem aqui, nessa parte bem aqui, o y vai ser quanto? Obviamente, o y vai ser zero, né? Onde toca no eixo da abscissa é porque o y também é zero. Agora, se o x for menor, né? Menor está para cá, ó, nessa parte aqui, ó. Se ele for menor do que menos b sobre a, que é onde ele toca, no caso, esse y vai ser o quê? Menor do que zero. Então, o que a gente vai observar? Para cá, para cima, o y é maior do que zero, no caso é positivo, e para cá, para a parte de baixo, ó, ele é menor do que zero. Aqui é um caso. Esse é o caso quando A é maior do que zero. Quando o x for maior do que zero, o y também. Aliás, quando o x for maior do que o zero da função, menos b sobre a, o y também vai ser maior do que zero. Se o x for exatamente onde o local onde ele intercepta o eixo x, o y vai ser zero. Agora, se o x for menor, o valor antes
de menos b sobre a, o y também será menor do que zero. Então, um acompanha o outro. Quando é maior, o outro também é maior. Quando um for igual, o outro é igual. E quando for menor, o outro também será menor. Isso só acontece quando? Quando o nosso a for maior do que zero. Quando o nosso a for maior do que zero. Agora, se o a for menor do que zero, aqui no caso é a nossa função decrescente, né? A gente vai observar um outro, eu lembrei aqui da parte, Gabriel, de grandezas diretamente proporcional e inversamente proporcional. A primeira é como que se fosse diretamente proporcional. Quando aumenta, o outro aumenta, e quando diminui, o outro diminui. Já aqui não. Quando aumenta, o outro faz é diminuir. No segundo caso aqui, né, que é quando A for menor do que zero, e portanto a nossa função será o quê? Decrescente. Pessoal, não esqueça dessa informação. Só olhando para a função, digamos bem aqui, se eu for copiar bem aqui, olha só. F de x é igual a 2x mais 3. Olha só. Só olhando para a função, você vai ver que o A é quem? O A é 2 e é positivo, ele é maior do que zero. Só o fato dele ser positivo bem aqui, a gente já sabe que a função é o quê? É a função crescente. É a função crescente. Então, é muito importante, a primeira coisa que você observar numa função, pelo coeficiente angular, já dá para saber se a função é crescente ou não. Aqui no caso, ele está dizendo que quando a função for decrescente, o x, né, o x vai ter, depender do valor que ele assumir, o y terá um valor diametralmente oposto. Terá um valor simetricamente oposto. Olha só, quando o x for menor, estiver num local onde seja menor no local onde ele intercepta, que é bem aqui, ó, no menos b sobre a, você vai observar que ele é menor quando? Ó, quando ele vem para cá, ó, quando ele está vindo para cá, ó. Aí, que no caso, ele vai topando aqui no eixo x. Se ele vier para cá, ele vai ser o quê? Maior do que zero. Ó. O y assume valores maior do que zero. Agora, quando o x for maior do que menos b sobre 2a, que no caso é para cá, ó, vai aumentando o x. Só que você vai observar que a reta está vindo para cá, ó. Está diminuindo o valor do y, né? Aumenta o x e diminui o valor do y. E, portanto, ele é inversamente, digamos assim, um aumenta, o outro faz diminuir. Então, se for na questão do sinal, quando o x for maior do que zero, for positivo, o y será o quê? Negativo, será negativo. E quando, obviamente, o x for exatamente o valor que ele assume quando ele intercepta, aqui no caso, menos b sobre 2a, obviamente, automaticamente o nosso y será zero. Então, é muito importante no estudo do sinal você observar que o que vai determinar o valor do x, né? Se ele é maior do que zero, se ele é menor do que zero. Da mesma forma também a imagem dele, se é maior do que zero ou menor do que zero, vai depender muito do valor do meu coeficiente angular. Se ele é maior do que zero também ou se ele é menor do que zero. Tranquilo? Dando continuidade, a gente vai agora então aqui, ó, estudar o sinal da função, tá certo? Estudar o sinal da função. Aqui nós temos x é igual a, deixa eu ver aqui como é que o professor colocou aqui no nosso primeiro exemplo. Estudar o sinal da função, olha só, y é igual a x menos 4, Gabriel, ele colocou aqui, ó, estudar o sinal da função, y é igual a x menos 4, né? De cara, a gente vai saber que o a, deixa eu ver aqui quanto que vale o a, e quanto que vale o B. O A vai valer quanto, Gabriel? Obviamente aqui o A vai valer, o A vai valer 1 e o B vai valer menos 4. Deixa eu ver aqui quais foram as respostas que o Gabriel colocou aqui para a gente. Gabriel, é o seguinte, olha só. O professor deixou a figurinha dele aqui, né? Sim, deixou. É o professor Rafael. Espero que ele melhore o mais rápido possível para que ele possa assumir aqui o seu posto. Ele diz aqui, o professor Rafael está sugerindo, Gabriel, que a gente calcule logo o zero da função. Como é que eu calculo o zero da função? Onde tem y, eu coloco quem? Eu coloco o zero. Então, vai ficar como? X menos 4 é igual a zero. X menos 4 é igual a zero. E fica muito fácil descobrir quanto que é o valor do x. Jogando o menos 4 para lá, a gente vai encontrar o valor de x sendo igual a quanto? O nosso x vai ser igual a
a 4, né? E, portanto, nós temos, se x é igual a 4, nós temos quanto? Nós temos y igual a 0. Nós vamos ter y igual a 0. Se x for maior do que 4, né? Aqui já dá para perceber, né, Gabriel, que a função é o quê? Crescente. Ela é crescente, né? Se o x for igual a 4, o y vai ser 0, porque tocou no eixo x. Se o x for maior do que 4, o y também será maior do que 4. E se o x for menor do que 4, o y também será menor que 0. Será menor do que 0, tá certo? Aqui, seguindo aquela ideia. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um é positivo, o outro é positivo. Quando um for igual, for negativo, o outro também é negativo e por aí vai, tá certo? Segue a mesma sequência. Gerson, outro exemplo aqui, Gabriel, olha só. Estudar o sinal da função y é igual a 6 menos 3x. Y é igual a 6 menos 3x. Vamos ver como é que fica aqui, nessa parte. Calculando o zero da função, como é que vai ficar? 6 menos 3x é igual a 0. Joga o 6 para o lado de lá, vai ficar como? 3x igual a 6, tá certo? Porque depois que você multiplica tudo por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, ficou 3x igual a 6. E, portanto, jogando o 3 para lá para dividir os 6, vamos encontrar o valor de 2. 6 dividido para 3 é igual a 2. Aí, o que vai acontecer? Se x é igual a 2, nós temos que y vale 0. Sim, o y vale 0. Se x for maior do que 2, temos que y ele aqui colocou menor do que 0? Não é maior também não. Se x é maior do que 2, o y também será maior do que 0. Olha só, Gabriel. Sim, decrescente, mas aqui os... desculpa, Gabriel. Verdade. Aqui está trocado, não é verdade? O A vale menos 3x e o B vale 6. Ele aqui inverteu de lugar, inverteu os valores de lugar, tá certo? Então ficou assim. O A é negativo. Se o A é negativo, é porque a função é o quê? A função é decrescente. A função é decrescente, tá certo? Quando o x for 2, que for o valor que a gente encontrou aqui no zero da função, o y vai valer 0. Se o x for maior do que 2, o y vai ser menor do que 0. E, obviamente, quando o x for menor do que 2, é porque o nosso y vai ser maior do que 0, tá certo? Pronto, está explicado aí. O Gabriel aqui está confirmando para a gente que é porque as posições do A e do B trocaram de lugar, só para poder confundir a gente, mas está aqui tranquilo, certo? Então, esse foi o estudo do sinal dessa outra situação, desse outro exemplo. Bora lá? Olha só, se f de x é igual a 3x mais 2, qual o valor de x para f de x igual a 5? Então aqui, Gabriel, ele já está trazendo para a gente os valores numéricos, não é verdade? Dos números que a gente vai encontrar aqui. Então, no caso, ele disse assim, olha só, se f de x é igual a 3x mais 2, qual o valor de x para x igual a 5? Como é que a gente vai fazer aqui, Gabriel? Veja bem como é que a gente vai fazer. Gabriel disse que 3x mais 2 é igual a 5. Então, no caso, Gabriel, tu pegou a função e igualou a 5, não é verdade? Igualou a 5. E aí, no caso, é só substituir, né? Só substituir. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou pegar aqui o 3x mais 2 igual a 5. Se transformou numa equação, Gabriel. Se transformou numa equação, né? Se é para calcular o zero, ele está dizendo aqui que o f de x é igual a 5, então é porque eu devo igualar a função 3x mais 2 igual a 5. O Gabriel está dizendo que eu devo aqui, no caso, isolar o x. Repito 3x, repito 5, e o 2 que está do outro lado, faz o que, Gabriel? Muda para o lado de lá como? Muda para o lado de lá, mudando de sinal. Se aqui está positivo, vem para cá negativo. Negativo, não é verdade? Então, vai ficar como? 3x é igual a 5 menos 2. 5 menos 2 é igual a 3, tá certo? Aí, por finalizar, eu repito o x, repito o 3, e o 3 que está do lado de lá multiplicando, passa para cá o quê? Passa para cá dividindo. E, por fim,
a gente faz a divisão de 3 por 3, né? Que dá quanto? Que dá 1. Então, no caso aqui, o nosso valor é igual a 1, que foi o que o Gabriel, pelos tempos, que o Gabriel já disse que a resposta é letra B, tá certo, Gabriel? Então, aqui nessa questão, a gente viu como faz para a gente resolver questões envolvendo funções do primeiro grau, tá certo? Achei até fácil aqui. Aqui não envolve, Gabriel, aqui não envolve a parte de estudo do sinal, nem envolve o zero da função, porque o zero da função, a função teria que ser igualada a zero, né? Acho que o professor colocou aqui de forma esporádica, só para a gente dar continuidade a esse conteúdo aqui. Essa já seria a questão 1. Começamos o exercício, aqui no caso ele vai trazer a solução, a gente já resolveu. Aí, Gabriel, olha só, ele traz essa outra aqui para a gente, ó. Uma função é dada por f de x igual a 3x menos 6. 3x menos 6. A raiz dessa função é... Então, aqui no caso, pessoal, a gente já, depois que a gente trouxe para vocês os conceitos, as ideias a respeito de função, trouxemos o estudo do sinal, trouxemos a explicação do que vem a ser coeficiente angular, do que vem a ser coeficiente linear, como observar se a função é crescente, se ela é decrescente a partir do valor do A, e também trouxemos a respeito do estudo do sinal, E a partir de agora a gente vai passar para a parte dos exercícios. A gente vai passar para a parte dos exercícios. E, obviamente, estou aqui com a honrosa presença do nosso querido Gabriel André, falando diretamente da cidade de Belém, Pará. Né? Ele que já fez o Enem uma vez, já passou para Biologia, Ciências Biológicas, e agora vai tentar mais uma vez na área de engenharia. E ele já falou que ele, de 0 a 10 em matemática, ele é 10. Né? Ele disse que de 0 a 10 em matemática ele é 10, e ele está aqui mostrando de fato ele é nota 10, que ele manja muito bem dos conteúdos aqui, sobretudo de função afim, função do primeiro grau. A função é dada por f de x igual a 3x menos 6. A raiz dessa função eu não sei se o professor fez aqui o exemplo, mas vamos ver aqui, né? Se é para me calcular a raiz, Gabriel, o que eu devo fazer? Pegar essa função e igualar ela a quanto? Igualar ela a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 3x menos 6 igual a zero. 3x menos 6 igual a zero. Devo interpretar como equação do primeiro grau normalmente. Você repete o 3x, o menos 6 que está negativo passa para o lado de lá positivo, repete o x, repete o 6, e o 3 que está do lado de lá multiplicando, passa lá para o denominador, dividindo. E, portanto, obviamente, a gente vai encontrar qual valor? 6 dividido para 3 vai ser exatamente igual a 2, valor que se confirma na nossa letra C. Apareceu um outro aluno aqui, quem foi que apareceu nesse momento? O Alan Weverton, tá certo? De Jacobina, aqui sou o primeiro ano manhã, é um prazer. Alan, você que está falando da cidade de Jacobina, né, aqui no nosso estado do Piauí, e você já está trazendo aqui para a gente a honra da sua presença para estar aqui juntamente comigo e o Gabriel, que nós estamos aprendendo hoje, Alan, a respeito de funções do primeiro grau, né? Começando lá, já trouxemos os conceitos, algumas ideias, e agora nós já estamos indo para a parte dos exercícios. É um prazer ter você aqui em nossa sala online. Eu estou aqui hoje apenas substituindo o nosso querido professor Rafael, né, que ele está um pouco adoentado, ele está de atestado esses 2 dias, e eu vou estar aqui fazendo a sua substituição. Eu espero estar no nível dele, ou pelo menos próximo, para que assim o nível dessas aulas continuam lá em cima, tá certo? Continuam lá em cima. Vou fazer de tudo, Gabriel, para aparecer aqui mais vezes. Vamos dar continuidade, aqui ele já trouxe a solução, né? Agora é o seguinte, ó. Considere a função f de x é igual a menos 2x mais 1. Os valores de f de 0, f de 2, f de menos 1 e f de 5 são, respectivamente. Então, olha só, eu particularmente, Gabriel e Alan, quando eu aprendi a respeito de função, foi já fazendo
pega a fórmula, né? Pega lá o que a gente costuma chamar de lei de formação, pega a lei de formação, faz uma tabela, coloca alguns valores para o x, alguns valores negativos, coloca o zero, depois coloca os valores positivos, preenche a tabela, aí joga os dados lá no nosso sistema cartesiano, ou então no nosso gráfico, né? Aí quando eu vi essa questão aqui, eu me lembrei de que esse era o modelo que eu fazia. Rapaz, para me aprender logo a respeito de função no gráfico, é só fazer aquela tradicional tabela que a gente já encontra diretamente os nossos valores no gráfico. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tá certo? Ele quer que a gente descubra quanto que é o f de 0, f de 2, f de menos 1 e também f de 5, respectivamente. Então, nessa sequência que deve ser colocada. Então, Gabriel, o que é que eu fiz? Eu fiz a minha tabela, olha só, eu fiz a minha tabela, coloco as minhas 3 colunas, tá certo? Na primeira coluna eu vou colocar o valor do meu x, na segunda coluna eu coloco a lei de formação, que é menos 2x mais 1, e na última coluna eu coloco o valor que eu vou encontrar na imagem do sistema cartesiano, que é o y, tá certo? Que é o y, tá bom? Então, trazendo aqui a respeito de conjuntos, o x é o domínio, não é verdade? E o y passa a ser a imagem da função. Aqui ele trouxe para a gente 4 valores, vou dividir aqui em 4 valores. Ele quer que a gente calcule quais são os valores, ele quer que a gente calcule quando o f de 0, ele está dizendo que é quando o x for 0. O f de 2 é quando o x for 2. O f de menos 1 é quando o x for menos 1, né? Quando o x for menos 1, deixa eu apagar bem aqui para fazer de forma mais bacana. Já aprendi até aqui a mexer aqui nas canetas. É menos 1, tá certo? E o f de 5 é quando o x for igual a 5. Então, ó, esse foi o modelo. Quando eu estava lá no 9º ano do ensino fundamental, trazendo para o gráfico, eu não tive dificuldade nenhuma de fazer as substituições e encontrar o valor de y, tá certo? E encontrar o valor de y. Tá certo? Então, a lei de formação, a função é essa, menos 2x mais 1. Ele quer saber quanto que vale o valor de y quando o x for 0, quando o x for 2, quando o x for menos 1 e quando o x for 5. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Só substituir na fórmula, só substituir na função, né? Onde tem x aqui no primeiro? Eu vou colocar 0, então vai ficar menos 2 vezes 0 mais 1. Na segunda situação, eu devo trocar o x por quanto? Por 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. Na terceira situação, onde tem um x, eu devo substituir por menos 1. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 1 mais 1. E, por fim, onde tiver o x, eu vou substituir por quem? Eu substituirei por 5. Então, vai ficar como? Menos 2 vezes 5 mais 1. Mais 1. Pronto. Depois que a gente fez a substituição de todos os valores que ele disponibilizou para a gente, tem como a gente agora encontrar o valor de f de x, que é o y. Tá certo? Começa daqui quando o x for 0. Vai ficar menos 2 vezes 0, que dá 0. Somado com 1, vai dar quanto? Vai dar 1. Vai dar 1. Na segunda situação, quando o x for 2, onde tem um x, eu troco por 2. Então, vai ficar menos 2 vezes 2 mais 1. Menos 2 vezes 2 vai dar quanto? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar quanto? Menos 4 mais 1 vai dar exatamente menos 3. Menos 3. Na situação seguinte, ele quer que onde tem o x, eu deva substituir por menos 1. Aí ficou menos 2 vezes menos 1 mais 1. Resolve logo a multiplicação, viu? Menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, né? O sinal fica positivo. Dá mais 2. Mais 2 com mais 1 vai dar quanto? Vai dar mais 3. Vai dar 3 positivo. Vai dar 3 positivo. E, por fim, menos 2 vezes 5 vai dar quanto? Vai dar menos 10. Menos 10 mais 1? Menos 10 mais 1 é tirar o 1, né? Vai ficar quanto? Vai ficar menos 9. Ficará menos 9. Então, esses foram os valores que a gente encontrou aqui, tá certo? 1, menos 3, 3 e menos 9, que é o que está registrado lá na nossa letra A. Está registrado lá na nossa letra A. O Gabriel disse aqui que já dá para eliminar
as alternativas. Quando eu encontrei o 1, né? Aí aqui começava tudo com 1 ou com -1. Então, poderia ser ou letra E, ou letra C, ou letra A. Quando eu encontrei o -3, que já foi a segunda situação, o -3 se confirma somente na letra A, não se confirma na letra C e não se confirma na letra E. E automaticamente, quando a gente chegasse bem que já no segundo valor, -3, já dava para ter a certeza que a alternativa correta é na letra A, seria na letra A. Eu estou entendendo, Gabriel, aqui no caso você já está se comportando como se você estivesse no dia da prova do Enem, né? E com certeza o tempo, o principal inimigo no dia da prova do Enem, obviamente, é o tempo, com certeza é o tempo. Gabriel, são quantos dias de prova? Me diz aí para a gente, já as provas do Enem são quantos dias de prova? São quantos dias de prova? Diz aí, Gabriel, ele que está atento nesse momento, vamos ver. São 2 dias, né? O primeiro dia eu acho que é a parte de redação, não sei, a parte de linguagens, a parte de ciências humanas, ciências sociais, e tem o outro dia que é o segundo dia, e no caso você está dizendo que é no dia 20 de novembro, é a parte de matemática e também ciências da natureza, né? A matemática, tem a parte da matemática e tem também a parte da ciência da natureza, envolvendo química, física e biologia. Gabriel, você sabe quantas questões dá no total de matemática com as de ciências da natureza? Me diga bem quantas questões dá no total. Naquele segundo dia, quantas questões lhe aguarda no total, juntando tanto matemática quanto ciências da natureza? Vamos ver se você se lembra dessa informação. A parte de matemática, Gabriel, sabe quantas questões são? A parte de matemática são 45, ó, o Gabriel está aqui dizendo 45 de matemática e 45 só da natureza, né? Envolvendo química, física e biologia, tá certo? E aí, Gabriel, eu te pergunto, esse aí dá um total de quantas questões? Dá um total de 90 questões, dá um total de 90 questões. Sabe quanto tempo tu tem para fazer, Gabriel? Elas, parece que é 5 horas de duração, né? Tá aí, 90 questões. São 5 horas de duração, Gabriel, 5 horas de duração. 5 horas de duração dá quantos minutos? Bora transformar essas 5 horas para minutos. Calcula bem, Gabriel, quanto que dá 5 horas transformando em minutos. Diga aí pra gente quanto que dá. A gente está aqui, já trazendo aqui para a ideia do tempo, né? Vamos ver aqui, o Gabriel está dizendo que tem aqui, conta o tempo. Assim, Gabriel, diga aí para mim, quantos minutos dão 5 horas? 5 horas, se você pegar 5 e multiplicar por 60, vai dar um total de quantos minutos? Vai dar um total, Gabriel, de 300 minutos, tá certo? Vai dar um total de 300 minutinhos. E aí, Gabriel, tu tira, sei lá, tira meia hora para o gabarito, né? Tira meia hora para preencher ali o gabarito tranquilamente e tal, para fazer tudo na base da tranquilidade. Então, se desses 300 minutos você tira 30, vai sobrar quantos minutos, Gabriel? Dos 300 minutos, tirando 30 para o gabarito, vai sobrar quanto para fazer as questões? Vai sobrar exatamente, vamos ver a resposta que o Gabriel vai escrever. Vai sobrar exatamente, Gabriel, 270 minutos, né? Vai sobrar 270 minutos para você fazer as 90 questões de ciências da natureza e mais 45 também de matemática. Se eu pegar esses 270 e dividir para 90 questões, Gabriel, olha só, você já tinha feito esse tipo de cálculo? 270 minutos dividido para 90 questões. Aqui a gente vai chegar, sabe qual o resultado? Quanto tempo, em média, eu tenho para fazer cada questão? Quanto tempo, em média, eu tenho para fazer cada questão? Vamos ver aí, fazer a divisão. 270, Gabriel, dividido para 90, dá quantos minutos para cada questão? Com certeza o Gabriel vai escrever qual o resultado. Ele aí está fazendo, não sei se ele está fazendo com a calculadora, ou se está fazendo, olha só, ele colocou aqui a resposta agora, ó. 3 minutos, dependendo da questão. Então, tipo assim, a média, Gabriel, para cada questão é de 3 minutos.
né? Então, quando o Gabriel chega numa questão dessa, em que ele sabe que quando ele faz o primeiro cálculo e o segundo, e ele já consegue saber a resposta, ele não vai perder tempo. Ele já sabe que a resposta é a letra A e ele já corre para poder responder a outra. Por quê? Porque a gente sabe que o principal inimigo no dia da prova do Enem é o tempo, né? Onde você acha que gasta muito, você já tem que saber que nas que você gasta pouco, você tem que fazer rápido para poder, na que você for gastar muito, sobrar mais o tempo. Se você gasta 3 minutos numa fácil e 3 minutos numa difícil, você gasta só 2 minutos dessa fácil e 1 minuto que sobrar, já bota lá para difícil para poder você tentar fechar a prova. E aí, Gabriel, a dica que a gente traz, obviamente, no dia da prova, eu faço parte do Pré-ENEM na Estrada e a gente sempre traz essas dicas para os alunos, é que antes, a dica que a gente dá, Gabriel, é que você deve organizar as questões. Você vê lá todas as 45 questões de matemática e você classifica elas em fáceis, médias e difíceis, você classifica logo elas. Sabe por quê? Porque, obviamente, dentro daquele tempo para você fazer as 45 questões, você vai começar a fazer as mais fáceis. Você vai garantir logo as fáceis, que aí se sobrar tempo, você pula para as médias, e se sobrar tempo, que eu acho já difícil, é que você vai começar a fazer as difíceis, né? Então, a gente sempre passa para os alunos essa estratégia de que no dia da prova, obviamente, não somente de matemática, mas no geral, foque primeiro nas fáceis, depois nas médias e por último nas difíceis. Que aí com certeza o seu índice de produtividade vai ser infinitamente maior. A sua forma de trabalhar, a sua forma de resolver, você vai ser muito mais produtivo do que você for resolvendo questão por questão, independentemente se ela é fácil, se ela é média ou se ela é difícil. Então a gente trouxe aqui para vocês essas informações a respeito de como se comportar no dia da prova do Enem, como aqui o Gabriel já, hoje ainda dia 9 de agosto, o Gabriel já está focado, né, para garantir aí a pontuação máxima, principalmente nas disciplinas de exatas, né? Eu acho que quem gosta de matemática também vai gostar de química, vai gostar de física, né? E vai gostar de biologia, porque principalmente o Gabriel, porque ele já é da área, Então é isso, pessoal. Nessa nossa primeira aula desse momento, a gente trouxe para vocês os conceitos, né, da função afim, da função do primeiro grau, a sua fórmula, os seus coeficientes, o estudo do sinal e trouxemos também como calcular os zeros. A gente vai dar uma pausa nesse momento e já a gente volta para dar continuidade aos nossos exercícios. Não saia daí, viu? A gente volta em 3 minutinhos. Em 3 minutinhos a gente volta, pessoal.